Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Primeiro programa inédito do ano de 2012. Esperamos que você nos acompanhe, como tem feito até agora, nessa jornada de reflexões que temos feito sob os auspícios da Ordem Rosa Cruz, sempre trazendo um pouquinho de sabedoria, de reflexão, de meditação também, por que não, né? Aos lares de todos vocês. E no programa de hoje nós vamos conversar com o nosso frater Elias Nemir, nosso querido companheiro aqui de vários programas, sobre um tema muito importante, que é o tema da gratidão. Antes disso, porém, nós temos um clipe para passar aí e esperamos que ele enseje aí muitas reflexões, muitos pensamentos elevados. Vamos a ele. Nobreza da alma é cedermos ao outro o que está em nossas mãos. É ver o outro envolvido pelas virtudes que ele ainda não conseguiu atingir. É sentir no coração a misericórdia pelos que nos agrediram. É orar pelos que nos ofendem. Nobreza da alma é procurarmos nos purificar para que sejamos tabernáculos do Altíssimo. É darmos ao outro exemplo de fé e pureza. É procurarmos levar conosco em nossa via de ascensão os irmãos e irmãs mais próximos. É darmos a nossa colaboração mais viva e eficaz para que o planeta resplandeça, extinguindo as trevas que nós irradiamos. Sejamos gratos pela oportunidade de servir. A gratidão enobrece quem a pratica e abre caminhos às dádivas celestes. Meu irmão, minha irmã, saber como escolher um caminho com o coração é aprender como seguir a batida interior do sentimento intuitivo. Meditemos. Aí está então esse belo clipe, Frater Elias, feliz 2012, bem-vindo. Frater Jamil, mais do que bem-vindo, né? Sem dúvida. Diante de uma mensagem desta, e que nos reporta, vamos assim dizer, aquele programa do final do ano, de Natal, né? Uhum. Que a gente vai vendo que tudo tem, vamos dizer assim, um segmento, né? Quer dizer, vamos dizer, é um calendário, vamos assim dizer, que ele vai seguindo, né? Uhum. E que a gente não observa, não é? E o que nos chama a atenção nessa questão da gratidão, de que muitas vezes está esquecido por todos nós, primeiro é que é o Dia dos Reis, né? Uhum. Dia 6 de janeiro é Dia de Reis. Dia de Reis, de fato. Não é? Ou Dia dos Reis, vamos dizer assim, dos Reis Magos. E qual foi o dia que foi escolhido para o Dia da Gratidão? O dia 6 de janeiro. Uhum. É o dia da gratidão hoje em dia, mas isso está esquecido de todos nós. Nós não temos isso, vamos assim dizer, devidamente registrado. Agora veja que coisa interessante, porque é importante voltarmos lá
a festividade do Natal. De certa forma, quem é que instituiu essa questão dos presentes, esse momento do agradecimento, da gratidão? Por incrível que pareça, ao menos, vamos dizer assim, nesse período, vamos chamar assim, cristão, vamos chamar, diante daquele evento do Cristo, do nascimento, vamos assim dizer, de Jesus, foram os reis magos. Mas isso está esquecido por nós. Foram eles que criaram aquela coisinha da sacolinha, não é? Já com os presentes. Então chegaram lá aos pés do menino Jesus, depositaram as sacolinhas com olíbano, mirra e ouro e assim por diante. E é interessante que, se nós observarmos bem, essa tradição anteriormente já vinha de outras culturas, não é? Lembra que aí nós falamos daquela coisa dos druidas, Sim. que tem uma palavra-chave, vamos assim dizer, que eles utilizavam na festividade, que eles inclusive faziam em dezembro, que era a palavra regeneração. 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 Então veja que o período que passa do Natal, final de ano para o começo de ano, mas se nós observarmos bem, é importante nós termos em mente a questão da regeneração. É aquilo que a ordem nos coloca, do momento, vamos dizer, nós sairmos do velho homem para o novo homem. E essa reflexão é feita por tão poucos, né? Se é que é feita, muito pouco. Talvez pelo acúmulo de estímulos externos, né? Levando as pessoas a se concentrarem mais na questão material, na questão dos eventos comerciais. E mesmo, veja bem, o calendário nosso hoje, de certa forma, mudou. Você veja quando está terminando o ano, na mente das pessoas vem o quê? Fase das praias. Não é assim? Depende, claro, da região que ele está. Então é praia. Outro é o esporte de inverno. Depende se ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. Mas algumas datas que são importantíssimas, porque elas nos levam, vamos assim dizer, vamos dizer assim, a realização desse, vamos dizer assim, desse renovar. Tá? Porque se você está terminando, como nós colocamos na ordem, nada está terminando. Você está apenas concluindo uma fase e está se preparando para uma nova. Claro. E que possivelmente deverá ser muito mais elevada do que a anterior, ou melhor do que a anterior. Sem dúvida. Então o final é este. Então esses momentos, todas essas datas, são mais ou menos para nós fazermos isso. Só que nós não fazemos. São poucos, por exemplo. Será que todos nós fizemos um projeto, por exemplo, para 2012? Por mínimo que seja. Estabelecemos algumas metas, tivemos motivação suficiente para estabelecer algumas metas. Então veja, é isso que a ordem sempre procura nos lembrar, que isso é uma tarefa de cada um de nós. Nós não podemos ficar esperando que tudo vai acontecer melhor, que os astros estão ajudando esse ano, que será melhor. Não, isso é uma programação que nós temos que fazer. Parte de uma atitude pessoal, né? De uma determinação individual. Claro. Então, para isso, você tem que ter motivação, tem que estabelecer metas, não é isso? Para você poder ir em frente. É interessante que a gratidão abra o ano, né? Nesse calendário, vamos chamar assim, até espiritual, né? Calendário de virtudes. Porque sem gratidão nós não podemos instaurar, também estabelecer metas, não podemos abrir uma estrada de aperfeiçoamento. Por isso... Falam até que a oração deveria começar pela gratidão antes da petição. Sim, por isso que isso hoje, felizmente, até algumas religiões já estão utilizando nessa direção. Quer dizer que nós precisamos aprender muito mais a agradecer do que pedir. Tá? Porque nós estamos vindo de uma cultura, ou de N culturas, que é tudo na base do pedir, nós estamos sempre pedindo. Mas nos esquecemos de agradecer. Está entendendo? Então, por isso, vamos chamar assim, essa imagem que se criou em torno dos reis magos foi muito, muito, vamos dizer assim, apropriada. Está entendendo? Porque vamos dizer, por mais que você possa dizer, mas será que isso realmente aconteceu? Mas vamos dizer que seja apenas um mito, mas um mito muito bem estabelecido. Não é? Porque algumas pessoas saíram de lugares diferentes, não é? Porque estavam anunciando um novo momento, uma nova passagem para a humanidade, está entendendo? Quer dizer, um novo homem estava ressurgindo. Eles foram o quê? Foram recebê-lo e, num gesto do quê? De agradecimento.
Então a gratidão, ela tem muita força em tudo que nós fazemos. Mas muito. Tanto é que nós não tínhamos esse dia da gratidão instituído no calendário. Isso é coisa recente. Ah, é? É, não é de muitos anos, não. Entendeu? Mas o que nós precisamos aprender, o que é? É a cultivar. Porque a gratidão, se nós não agradecermos o anterior, como é que nós vamos estabelecer alguma coisa no futuro? Então a regeneração, na verdade, ela precisa da gratidão para poder se processar. Sim. A pessoa não se regenera sem antes estar aberta a esse processo de gratidão, de reconhecimento. Né? Porque você começa a reconhecer o quê? Veja, o que é? A gratidão não é aquela, como nós já estivemos falando em alguns programas, não é uma coisa apenas externa, material. Né? Você levar um presente, entregar para alguém. Não, isso tem toda uma energia, vamos assim dizer, tem toda uma vibração em torno de tudo isso. Aí o Frater usou bem a palavra, um reconhecimento. Mas hoje nós temos dificuldade até de reconhecer. Veja como é difícil, às vezes, nós agradecermos um bom dia, um sorriso, ou alguma coisa que a pessoa nos fez. Nós não fazemos isso. Temos dificuldade. Sim. Agora, esse exercício, essa prática, ele é benéfica a quem? A cada um de nós. Porque quando nós agradecemos, o que nós começamos a reconhecer também? A nos reconhecer. Não existe como você praticar a gratidão, a não ser aquela da coisa externa, como que diz, você entrega o presente e vira as costas, mas a gratidão mesmo como gratidão, quer dizer que tem um componente, eu diria assim, até espiritual, mais profundo, então é uma coisa, é uma vibração muito intensa, muito forte. Especial. Muito especial. Quem é que está ganhando com isso? Você. Porque você teve que passar um processo interno para chegar a esse reconhecimento. Frater Elias, e de repente uma pessoa que está nos assistindo, está passando por momentos difíceis, delicados, por provações, se ela perguntasse, mas Frater Elias, como é que eu poderia agradecer? O que eu deveria agradecer, sendo que eu estou passando por um momento difícil? Né? Como é que ela poderia aplicar essa lei da gratidão até para justamente ela poder sair dessa fase complicada? Veja, aí seja que coisa interessante. Essa é uma colocação muito profunda, não é? Porque nós poderíamos começar, inclusive, por agradecer pela vida que recebemos. Aí nós temos que agradecer a quê? Temos que agradecer a Deus, ao Divino, a uma força superior. Aí temos que agradecer a quem? Aos nossos pais, à nossa família. Possivelmente temos que agradecer até o médico que nos acompanhou, a parteira. Quer dizer, nós temos muita coisa para fazermos. Muita coisa para fazermos. Mas o que acontece? Geralmente nós estamos num sentimento de revolta. Se não me falha a memória, num programa nós falamos isso. Muitas das vezes, muito de nós nos coloca mais ou menos assim. Eu não pedi para nascer. Sim. E então as Muitos pessoas... falam isso. Eu não pedi para nascer. Então as pessoas têm que me atender, têm que fazer aquilo que eu preciso e pronto. Mas não é assim. Não é por aí. Porque, veja, à medida que eu vou agradecendo, eu vou me aprofundando no conhecimento de mim mesmo. É interessante. É como o perdão, por exemplo. Você, para aprender a perdoar o outro, você tem que aprender a perdoar a si mesmo. Então, você primeiro tem que agradecer a você mesmo. Agradecer essas questões que estão mais profundamente enraizadas em você. Tá? Agora, o que acontece? Muitas pessoas não sequer têm a pergunta, aquelas famosas perguntas que a ordem nos coloca, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, o que somos. Nós não temos. Não temos. Então nós temos que, mais ou menos, a gratidão é muito poderosa. Possivelmente é um dos, vamos dizer assim, dos sentimentos, vamos dizer, mais poderosos. É a gratidão. Não vou dizer que seja mais poderoso do que o perdão, porque os dois estão muito aí. Mas possivelmente a gratidão, possivelmente seja até mais poderosa. Tá? Porque a gratidão nos coloca numa postura de humildade. Está entendendo? Queira ou não, nós temos que treinar as virtudes para que a gratidão possa ser uma coisa cada vez mais natural em nosso ser, em nosso conviver, vamos assim dizer. E a que mais nos ensina no convívio. É verdade, pode observar, é verdade. as pessoas mais fáceis de você conviver com elas
são as pessoas que esse processo de gratidão ele é muito mais fácil. Sabem agradecer. Né? Elas sabem agradecer. Não é só com palavras, não. Agradece com os olhos, agradece com o olhar, agradece com um sorriso, agradece com um gesto, agradece de muitas formas. Então a gratidão, ela está 24 horas por dia conosco. Só que a gente pensa que é um negócio que você só vai fazer no dia 6 de janeiro. Tem uma data marcada, tem uma só data naquela marcada, data. Entendeu? Quer dizer, é um processo contínuo, tem que estar conosco. E, quando nós falamos do final do ano e do começo, é mais ou menos para nós revermos. Quer dizer, o final, o Natal, para a gente fazer um bom balanço, rever tudo isso, chegando ao 31, olha, cheguei, né, consegui concluir, agora eu estou partindo para o novo. Então eu tenho que pensar no novo. Não é como já falamos num programa aqui, aquela ideia de, não, mas 2012 vai acabar o mundo. Então eu não faço mais nada, nem penso em mais nada. Quer dizer, você veja que coisa triste, não é? Veja que a gratidão aí está longe. Sim. Porque se nós chegarmos a 2012 e tudo terminando, nós ainda temos que chegar até lá agradecendo. Porque esse fim não é o fim. Possivelmente é o começo. O começo. Não é? É interessante que a gente observa também como essa questão da gratidão é muito forte em algumas culturas orientais, Fratre Elias, como a japonesa, né? Como eles têm isso introjetado, né, na matriz cultural deles e como isso flui, mas né, faz parte deles. Oriental. E para nós parece que sou estranho, tem pessoas que têm vergonha de agradecer, Fratre Elias, aqui no Ocidente. Mas o que acha que aquilo ali... Veja que o oriental, como é que o oriental? Ele está sempre reverenciando. Exatamente. Quer dizer, respeito. Um sinal de respeito. Não é que ele está reverenciando o outro, está, né, colocando valores em cima do outro, mas de respeito. É verdade. Entendeu? E nós perdemos isto. E estamos nos distanciando isso. Não é? Às vezes isso até é no meio familiar. Não é? No meio educacional. Quer dizer, um professor às vezes está sacrificando a sua vida para entrar numa sala de aula. E às vezes ele, para entrar na sala de aula, meu Deus do céu, tem que entrar com escudo, formar uma trincheira, porque não há mais não há reconhecimento de que ele está ali oferecendo algo que nós precisamos. Isso é mais comum do que muitos imaginam, viu, Fratre? Não é? Quer dizer, na família, a mesma coisa. As pessoas se esquecem, às vezes, da noite, fazer uma oração, um agradecimento aos pais. E isso, gente, todos nós estamos vivendo isso. Sem dúvida. Todos nós temos que nos cuidar. Então, esses momentos são justamente para nós fazermos a renovação, não é? Quer dizer, entendermos que um velho homem passou. Nós temos que partir agora para o novo. Então, mas nós temos medo do novo. E às vezes o que nos leva a ter o medo? Justamente por isso que nós não sabemos agradecer. O sentimento de gratidão, ele precisa estar presente nas nossas vidas. Porque a gente vai ver que, olha, não é fácil, não é? É tanta coisa. Ele mexe com muitas estruturas, e estruturas internas. Estruturas internas. Você não está fazendo nada aqui de ordem externa. A maior parte é estrutura interna. Eu notei no clipe, Fratre Elias, inclusive, com a sua bela narração, que a pessoa que montou associou muito à natureza essa questão da gratidão. E parece que nós observamos que a gratidão, por incrível que pareça, é muito presente na própria natureza, né? A gente chama, no caso dos animais irracionais e etc., mas existe ali uma gratidão perpassando, né, todo aquele sistema. Mas veja que coisa mais linda. Se nós soubermos, aprendermos Mas temos muito a aprender. O que acontece com a flor? A flor. Ela é toda doação, né? Ela é toda doação, toda gratidão. Ela nasce, o botãozinho, aí cresce, abre. Aí o que ela faz quando, naquele momento que ela vai partir para a sua transformação? Ela simplesmente exala o perfume, a fragrância, vamos dizer, né? Não é assim? É assim. E é isso. Isso nós vamos ver os insetos, as borboletas. Veja o processo, nós já fizemos, lembra um programa aqui, das borboletas. Quer dizer, é um período de alguns dias, mas vi que ela faz aquilo com a maior, vamos chamar assim, a maior alegria, a maior gratidão. Aí nós vamos dizer assim, mas ela não tem consciência de nada disso. Será que é assim mesmo? Será que não tem uma lição por trás de tudo isso? Porque aí ela sai voando com as cores coloridas, algumas lindíssimas. Sem dúvida. E as árvores. É poético até. Poético. As árvores, as plantas ornamentais, e por aí vai. E por aí vai.
Não é assim? Nós temos exemplos e mais exemplos, os peixes subindo pelos rios, cachoeiras, enfrentando cachoeiras para ir até o seu local da desova. O que será que ocorre quando esse peixinho chega no lugar da sua desova e ele faz a sua desova? Que ele cumpriu. O que será que ocorre? Alguns ficam no meio do caminho. Alimentam os ursos, isto, mais aquilo, às vezes até o próprio homem, mas alguns chegam até lá. Não é? Quer dizer, algumas perguntas nós precisamos voltar a fazê-las. Entendeu? É verdade. Quer dizer, então não tem a menor dúvida que a natureza nos dá lição imensas. Inclusive, em algumas culturas indígenas, isso também é bastante presente. Alguns índios, né, algumas tribos, antes de entrar na floresta para caçar, eles pedem autorização para a natureza, né, para que eles possam entrar e já agradecem de antemão pelo que eles vão conseguir, né, pelo que eles vão extrair. Quer dizer, é uma atitude que aos nossos olhos mecanizados, né, cartesianos, pode parecer boba, mas que tem embutida aí uma lição transformadora. De transformadora. Que nós deveríamos resgatar. Exato, que nós temos que resgatar. Claro, para isso não vamos voltar ao Estado, vamos dizer assim, né? E montarmos uma nova tribuzinha aí e tal, não precisa isso. Mas temos que tomar consciência. E essas datas, se nós observarmos bem esse calendário, é justamente nessa direção. Nós estamos falando aqui apenas de dezembro, janeiro, mas isso é o ano todo. Nós já falamos aqui algumas vezes que a própria teosofia coloca isso com muita clareza, a importância desses meses do ano. Ela tem isso bem... Tem isso muito bem delineado. E a ordem tem isso também muito bem delineado. Como a própria Igreja Católica tem isso muito bem delineado, as suas festas durante, seus festivais durante o ano todo. Isso vem vindo da onde? Lá da tradição, isso é milenar. Mas qual a razão disso? Para que nós não nos percamos. Certo? Principalmente isso, de entendermos que nós estamos sempre procurando a renovação. Essa questão de sairmos sempre do velho homem para o novo, não é? É justamente para nós chegarmos lá, como o Frater colocou num dos programas. Não é por aí que nós vamos fazer o retorno à casa do Pai? Sim, não tem a menor dúvida. É o resgate do filho pródigo. É o resgate do filho pródigo. Entendeu? Então, algumas palavras, elas são colocadas, e por isso se fala muito nas virtudes, por exemplo, não se esqueçam das virtudes. Né? Justamente por isso, porque elas são chave, são portais. Não é apenas uma palavra, são verdadeiros portais. Não é? Se você vai trabalhar, por exemplo, desapego, não é? Você tem que entender bem o que é isso. Aí entram as práticas e assim por diante. Sem dúvida. Frater, antes de nós partirmos para o encerramento do programa, e nós vamos encerrá-lo novamente com um clipe, gostaria que o senhor falasse rapidinho de uma prática que está esquecida também atualmente, que é a questão da gratidão pelos alimentos. Era muito comum antigamente a família se reunir e agradecer antes de uma refeição. Isso também parece que se perdeu. E as pessoas às vezes associam muito a questão da religiosidade. Não, mas isso quem faz é quem é religioso, isso aí é orar para... na ordem nós chamamos até a bênção dos alimentos, né? É justamente isso, por agradecermos, não é? Quer dizer, porque esse alimento é que vai renovar nossas energias, não é? E isso funciona, gente. Aí é que está, isso funciona. Agora nós só vamos saber se funciona se experimentarmos, se fizermos a prática. Podemos, num dos programas, até falarmos disso. Nos dedicar a esse assunto, né, Frater, que é importante. Porque vale a pena. Existe, me parece, até uma mudança vibratória no próprio alimento, quando a gente faz isso com sinceridade, né? Mas não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida que muda. Não é? Perfeito, Frater Elias. Então vamos encerrar esse programa aí com um clipe trazido pelo Frater Elias, que ressalta a importância da gratidão, de nós refletirmos sobre essa importante virtude que deveria nos acompanhar em todo momento. Frater Elias, nos reencontramos aqui então na próxima quarta-feira. Sim, nos reencontramos. Com esse espírito de gratidão, né? É isso mesmo. Até lá. Até aproveitando para agradecer a todos que nos acompanham, né, pelo carinho, pela atenção, e até o nosso próximo encontro. Até lá. Nobreza da alma é cedermos ao outro o que está em nossas mãos.
é ver o outro envolvido pelas virtudes que ele ainda não conseguiu atingir. É sentir no coração a misericórdia pelos que nos agrediram. É orar pelos que nos ofendem. Nobreza da alma é procurarmos nos purificar para que sejamos tabernáculos do Altíssimo. É darmos ao outro exemplo de fé e pureza. É procurarmos levar conosco em nossa via de ascensão os irmãos e irmãs mais próximos. É darmos a nossa colaboração mais viva e eficaz para que o planeta resplandeça, extinguindo as trevas que nós irradiamos. Sejamos gratos pela oportunidade de servir. A gratidão enobrece quem a pratica e abre caminhos às dádivas celestes. Meu irmão, minha irmã, saber como escolher um caminho com o coração é aprender como seguir a batida interior do sentimento intuitivo. Meditemos.